Olá, primeiro e terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula conjunta de biologia e o assunto de hoje é tecido nervoso. A gente já aprendeu tecidos conjuntivos especiais, tecido epitelial, tecido muscular e agora chegou a vez do tecido nervoso. Se você é do primeiro ano, então pega o seu livro SAS, Biologia 1, livro 5. Hoje a gente começa o livro 5, abre aqui no capítulo 15, ó, tecido nervoso, página 2. Tá? Comecinho do livro 5, Biologia 1. E se você é do terceiro ano, pega o seu livro 3, 360 Biologia, capítulo 23.1, começamos uma nova unidade. E a página é a 760, tá bom? E daí vamos acompanhar aqui. Gente, quando a gente falar de tecido nervoso, a gente sabe, né, que o tecido nervoso, a gente já logo pensa em cérebro e acha que o tecido nervoso é só o cérebro, né, gente? Não. Aqui dentro, lógico, a gente tem o cérebro, mas a gente também tem encéfalo, tem tronco encefálico, que vai formar, então, o nosso encéfalo. E a gente tem também a medula espinhal no interior, então, das nossas vértebras. Esse é o nosso sistema nervoso central e depois a gente vai ter o sistema nervoso periférico. Sobre o sistema nervoso, a gente vai aprender um pouco mais adiante. Hoje a gente vai aprender mais sobre as células desse sistema nervoso, como que essas células funcionam, quais são as suas características e como que a informação passa de uma célula para outra, o impulso nervoso. Então, quando a gente fala de tecido nervoso, a célula que vem na nossa cabeça são os neurônios. E sim, os neurônios são as principais células do tecido nervoso. Por quê? Porque elas são capazes de gerar e transmitir os impulsos nervosos. Mas não são apenas neurônios que nós temos. Nós também temos as células da glia ou gliócitos, que vão dar suporte para os neurônios e permitir então que eles funcionem de maneira plena. Mas vamos começar falando dos neurônios. Os neurônios eles vão estar distribuídos pelo nosso corpo, formando como se fosse uma rede elétrica, né? Então, uma rede. E essa rede tem uma central de comando, que é o nosso sistema nervoso central, como já falei, então, encéfalo e medula. E daí os nervos são os fios que vão trazer informação para essa rede central, né? Essa central de informações e levar informações. Então, quando a gente falar das funções básicas, né, do tecido nervoso, é responder aos estímulos que vai vir do meio ambiente e conduzir as informações rapidamente, gente, às diversas partes do nosso corpo. Então, vamos começar dando uma olhada na carinha de um neurônio. Então, primeiro ano, aqui, página 3, a gente tem aqui uma figura, né, de células nervosas do cérebro humano vista do microscópio. Então, assim é a realidade, né, gente? E aqui, então, a gente tem a figura didática deles aqui, né, gente? Um esquema com as principais partes do neurônio, página 3. E um livro do terceiro ano, página 761, mesmo esquema aqui, tá, gente? Então, vamos ver as partes do neurônio. Gente, a gente consegue identificar claramente aqui o núcleo do neurônio aqui, ó, no meio. Daí a gente tem uma região aqui onde a gente tem uma grande concentração de citoplasma. Dessa região a gente tem prolongamentos mais curtos e um prolongamento aqui mais comprido, tá bom? Então esses prolongamentos aqui mais curtos a gente chama de dendritos. Os dendritos eles são responsáveis por captar os impulsos nervosos, tá? Então eles vão captar estímulos e impulsos nervosos. Então é por aqui que vai entrar as informações no neurônio. Daí a gente tem essa parte com o núcleo que chama corpo celular. É o centro metabólico onde fica o núcleo e a maior parte das organelas, então, desse neurônio, dessa célula. E daí então a gente tem esse grande prolongamento aqui. Esse grande prolongamento chama axônio, com X, mas tem som de xi, hein? Então, axônio. E é esse prolongamento celular que vai transmitir o impulso nervoso para uma outra célula, seja essa outra célula um outro neurônio,
ou então uma célula que a gente chama de célula efetora, que vai receber a informação e efetuar aquilo que a informação está falando. Então, por exemplo, se fosse para um músculo, o comando ia ser para o músculo contrair. Então, ia ser uma célula efetora e ia fazer a contração, tá bom? E daí aqui em volta do axônio, a gente pode ter presente, então, o que a gente chama de extrato mielínico. E a gente vai ver o que é esse negócio de extrato mielínico e para que ele serve. Então, gente, essa é a cara do neurônio mais típico que a gente tem. Mas existem outros tipos de neurônio no nosso corpo, tá? Que são encontrados em menores quantidades. Só para vocês falarem que nunca ouviram falar que não, isso não existe. Então, olha só. Esse é o neurônio que a gente chama de multipolar, ó, porque tem ramificações, então multipolar. Mas existem neurônios, ó, que tem só aqui, ó, um dendrito só, né? Então só tem um dendrito e um axônio, bipolar. Tem um que é unipolar, gente, só tem axônio, não tem nenhum dendrito, tá? Esses aqui são encontrados, por exemplo, nos órgãos dos sentidos. E tem o pseudo unipolar, porque assim, do corpo celular parece que vai sair um prolongamento só. Mas daí ele se divide, então, em dendrito e axônio, vai se dividir em dois ramos, tá bom? E a gente pode também classificar os neurônios de acordo com a sua função. Qual é a função que ele está exercendo? Se ele está recebendo o estímulo, ele é um neurônio receptor, então está transmitindo esse estímulo, né? A gente vai chamar ele de neurônio sensitivo ou neurônio aferente, porque ele está captando estímulos sensoriais. E daí ele leva esses estímulos sensoriais para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai ter que, então, processar esse estímulo, gerar uma resposta e daí dar essa resposta na fórmula de estímulo nervoso, né? Impulso nervoso. Então, a gente vai ter aqui, ó, neurônios associativos, que também são conhecidos por interneurônios, porque eles vão transmitir os impulsos nervosos de um neurônio sensitivo para um neurônio motor. E daí o neurônio motor, então, é ele que também é chamado de eferente, porque ele vai conduzir o impulso nervoso para a célula efetora, então ativando a célula efetora, como eu dei o exemplo aqui para vocês, ó, com uma fibra muscular, e daí a fibra muscular vai se contrair, por exemplo, tá bom? E quem são os gliócitos, as células da glia, que são responsáveis pela manutenção do metabolismo do neurônio? Na verdade, a gente tem mais do que um tipo de célula da glia, tá? Embora a gente chame eles, assim, tipicamente, os gliócitos, né? São nome geral para mais de um tipo de célula. Quem são essas células? Ó, a gente tem a micróglia, que são células pequenas, que atuam fagocitando agentes estranhos. A gente tem o astrócito, que elas são maiores e parecem estreladas, assim, então por isso astrócitos. Elas vão ligar os neurônios a capilares sanguíneos, fazendo então a transmissão de substâncias aí entre o capilar sanguíneo e o neurônio em si. A gente tem os oligodendrócitos, que essa é uma célula grande que os seus prolongamentos celulares enrola aqui ao redor do axônio, formando o extrato mielínico ou a bainha de mielina nos neurônios que ficam no encéfalo e na medula espinhal, ou seja, sistema nervoso central. E daí, no caso dos neurônios que ficam no sistema nervoso periférico, né, nos nervos, é outro tipo de célula que forma a bainha de mielina, que são as células de Schwann, tá bom? Então, aqui a gente tem os astrócitos vistos do microscópio, aqui no livro do primeiro ano, tá bom? Então, gente, a gente vai ter que alguns nervos, né, que a gente vai ter, vão ser formados só pelos neurônios sensitivos. Outros nervos são formados só pelos neurônios motores. Mas a gente vai ter nervos que são nervos mistos, formados pelos dois tipos de neurônio. E como que o impulso nervoso, então, é transmitido, né, de um neurônio para o outro, ou mesmo dentro desse neurônio? Quando a gente fala do neurônio, a gente sabe que o impulso nervoso ele é conduzido como se fosse uma onda elétrica. E como que essa onda elétrica é conduzida dentro do nosso corpo? Por diferença de concentração de íons. Nós sabemos que os íons têm cargas, né? Carga positiva, carga negativa.
E daí, então, por causa da diferença da concentração de íons dentro do neurônio e no meio extracelular, então a gente vai ter cargas positivas e negativas. E essas diferenças de cargas, então, nessa diferença de concentração de carga elétrica, vai ser a responsável pelo impulso nervoso, pela transmissão do impulso nervoso, porque durante a transmissão do impulso nervoso, a gente vai ter uma alteração nessa distribuição das cargas elétricas no meio intra e extracelular. Então, quando o neurônio está em repouso, não está recebendo nenhum estímulo, a gente chama isso de repouso. E daí, a gente sabe que no caso do repouso, a face interna da membrana plasmática, ou seja, dentro da célula meio intracelular, a gente vai ter então carga negativa. E na face externa, meio extracelular, a gente vai ter carga positiva. Tudo isso por conta da concentração de dois íons, o sódio, Na+, e o potássio, K+. Você falou, mas os dois são positivos? O que está acontecendo aí? Então, vamos lá. Para que a membrana fique, então, nesse estágio polarizada, a célula depende da ação da bomba de sódio e potássio, que a gente aprendeu isso aí anteriormente, quando a gente viu o transporte ativo. Falei dessa bomba aí do sódio e do potássio. Então, sódio, Na+, potássio, K+, né? E daí, então, como que funciona? Olha aqui no livro do terceiro ano a representação dessa bomba aqui, ó. Não foca direito, assim. Então, aqui, ó, tem meio intracelular, meio extracelular. A bomba, ela coloca, então, três íons de sódio para fora, enquanto ela vai colocar 2 íons de potássio para dentro. A cada 3 positivos que ela coloca para fora, ela só coloca 2 positivos para dentro. Isso, então, vai fazer com que do lado de fora a gente tenha mais íons positivos do que do lado de dentro. Mas esse fosse mas a membrana, ela tende, então, que esses íons, né, que estão em concentrações diferentes, que eles entrem novamente dentro da célula para igualar essa concentração. Mas a gente tem uma permeabilidade seletiva aqui da membrana. A gente tem mais canais que levam o potássio para fora da membrana do que canais de sódio para trazer esse sódio para dentro. Então a membrana fica basicamente impermeável ao sódio. Não deixa esse sódio que saiu para fora voltar. Ou seja, se o sódio não volta e o potássio que foi colocado para dentro, né, que agora tem mais concentração de potássio aqui dentro do que fora, tem canais para ele ir para fora para daí igualar a concentração de potássio dentro e fora da célula, a gente vai ter mais cargas positivas no meio extracelular, caracterizando então esse estágio, que é o estágio de polarização da membrana, quando a gente tem no potencial de repouso, no meio intracelular, carga negativa, e no meio extracelular, carga positiva. Essa diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo é de menos 70 milivolts, tá bom? Então, realmente, não é uma diferença de cargas elétricas, tá? Menos 70 milivolts, se a gente for medir, tá? Então, esse é o estágio de repouso. E quando tem algum estímulo que é capaz, então, de causar uma onda de despolarização, a membrana estava polarizada, uma onda de despolarização é quando o impulso elétrico vai passar, né? O impulso nervoso passa por esse neurônio e é transmitido. Como que, então, altera essa diferença de potencial? Quando tiver esse estímulo, vai ter uma abertura dos canais de sódio. Se tem uma abertura dos canais de sódio, tinha muito sódio do lado de fora, o sódio rapidamente entra dentro da célula para tentar igualar essa concentração. Mas, gente, ele entra tão rapidamente, que o meio intracelular fica temporariamente positivo, né? Porque esse influxo é muito rápido.
E esse positivo, essa diferença de potencial entre dentro e fora da célula, vai ser cerca de 30 milivolts positivo, 35 milivolts a 40 milivolts positivo, né? Então estava de menos 70 milivolts e passa para mais 35 milivolts. Então a gente vai ter aí uma amplitude de cerca de 105 milivolts. Esse é o potencial de ação do nosso neurônio. E quanto tempo que essa membrana vai ficar aí despolarizada? Na verdade, gente, isso aí é muito, muito rápido. É 1,5 milionésimo de segundo. Porque assim que teve esse influxo de sódio bem rápido, os canais de sódio já se fecham e a bomba de sódio e potássio volta a trabalhar rapidamente, para que então seja restabelecido o potencial de repouso, para que essa membrana volte então a ser polarizada. Então a gente tinha uma membrana polarizada que se despolarizou e depois ela vai repolarizar, tá bom? Então é isso que a gente pode observar. E para que então essa informação passe, parece, gente, um efeito dominó mesmo, né? Aqui no livro do primeiro ano você pode observar na página 6 e no livro do terceiro na página 764, ó. Então o estímulo, lembra, sempre começa dendrito, né? E daí essa onda de despolarização vai passando, ó, passando, até chegar então nos axônios. Então é como se fosse um efeito dominó mesmo, né? Vai despolarizando, mas é como se tivesse alguém lá, aqui no começo, já erguendo então as pecinhas que caíram, né? Já fazendo a repolarização, tá bom? E para que esse estímulo passe mais rápido ainda, é que os axônios têm aquele extrato mielínico. O extrato mielínico, ou a bainha de mielina, ela funciona como um isolante térmico. Um isolante elétrico, perdão, não é térmico não, elétrico, um isolante elétrico. Ou seja, quando o impulso chega na bainha de mielina, ele salta para a próxima região da membrana plasmática do axônio, onde não tem bainha de mielina. Ou seja, a condução é uma condução saltatória, né? Então, vem para cá, chegou aqui, salta e continua aqui nesse espacinho que não tem extrato de mielina. Salta, continua nesse espacinho. Como chama esse espacinho? Nós neurofibrosos ou então nódulos de Ranvier, tá bom? Esses dois nomes servem. Então, as pessoas, por exemplo, que têm problemas, né, de que o extrato mielínico é desfeito, elas vão perder, então, essa capacidade dessa velocidade acontecer. Nelas, os impulsos nervosos vão passar mais devagar. Tudo bem, então. Então, o impulso nervoso passou dentro do neurônio, do seu dendrito, corpo celular, axônio. E a direção do impulso nervoso vai ser sempre essa: dendrito, corpo celular, axônio. Do neurônio 1, e daí vai. Dendrito, corpo celular, axônio, do neurônio 2. Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre nesta ordem. Mas como que passa de um neurônio para o outro neurônio? Gente, raramente os neurônios estão conectados fisicamente, tá? Não, entre os neurônios, entre o axônio e o dendrito de um neurônio, então o axônio do neurônio 1 e o dendrito do neurônio 2, tem um pequeno espaço que a gente chama de fenda sináptica, porque é ali que vai acontecer a sinapse. Então, a sinapse é a transmissão do impulso nervoso, né? Onde tem, então, essa região de interação entre as terminações do axônio com o dendrito do outro, tá bom? Então, ali vai ter a sinapse. E se não é ligado fisicamente, como que isso acontece? Pela liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores são mensageiros químicos que são capazes, então, de ativar a despolarização na membrana da próxima célula, tá bom? Então, o que vai acontecer? O impulso nervoso chegou, então, no final ali do axônio, que a gente vai chamar, então, de neurônio pré-sináptico, né? O que vem antes ali da sinapse, então, nesse botão aí do pré
pré-sináptico. Primeiro ano pode ver aqui na página 8. Terceiro pode ver na página 765 aqui, ó. Tá bom? Chega ali. Quando ele chega ali, esse impulso nervoso, ele vai fazer com que as vesículas cheias de neurotransmissores sejam liberadas, então, né, esses neurotransmissores sejam liberados nessa fenda pré-sináptica. Nos dendritos, a gente vai ter, então, células receptoras, né? A gente vai ter, proteínas receptoras no estilo chave e fechadura. E daí, então, quando encaixa, daí vai desencadear toda a despolarização ali daquela célula. Lembrando que os neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios, tá bom? Ele pode estimular um disparo de potencial de ação ou ele pode inibir que isso aconteça. E existem algumas doenças que a gente pode observar que a concentração de determinados neurotransmissores está alterada. Por exemplo, na depressão, tem baixa concentração de serotonina, que é o neurotransmissor ligado principalmente ao bem-estar. Já no mal de Parkinson, né, que a pessoa não tem tanto controle muscular, é relacionado à redução da dopamina. E daí, então, dependendo do caso, existem medicamentos que a pessoa toma para uma melhoria aí dos sintomas, tá bom? Gente, a primeira parte da aula a gente fica por aqui. Até a próxima aula sobre esse assunto. Tchau, tchau!